em uma das maiores vexames da história do Esporte Clube Corinthians. O Corinthians se despede da Copa Sul-Americana na primeira fase da competição de uma maneira vergonhosa. Não parecia ser o Corinthians que a gente está acostumado, que a gente torce, né, desde pequeno. Infelizmente o Corinthians é eliminado mais uma vez de uma competição internacional, foi na pré-Libertadores eliminado e agora a Copa Sul-Americana. E nesse vídeo, galera, nós vamos ver a reação aí, a gente vai reagir, na verdade, né? A entrevista na zona mista de alguns jogadores que tiveram a cara e a coragem de aparecer na zona mista, e tem que aparecer e tem que dar uma satisfação para a torcida corintiana, sim. Rodrigo Garro, que voltou aí de lesão, depois de ficar 2 meses fora do gramado, volta ao time do Corinthians e, na minha opinião, é o único jogador que realmente correu e que jogou bem nessa partida contra o Huracan, nessa derrota contra o Huracan. Aí temos o Hugo Souza, que fez uma boa defesa no jogo, porém, na minha opinião, ali no gol tomado houve uma falha, né? Mas não vamos crucificar muito o Hugo Souza, porque ele tem méritos, ele tem carta branca ainda com a torcida, foi convocado pela seleção, inclusive fala nessa entrevista da sua convocação, fala também sobre o Augusto Melo, que saiu aí, foi impeachmentado do Corinthians. Temos também a entrevista do Maicon pedindo desculpa, né? Cara, é revoltante ficar vendo esses jogadores aí pedindo desculpa desse jeito, né? Não jogou nada no jogo, entrou, não mudou nada o time. O André Ramalho também fala da desatenção, né, no momento que o Corinthians toma aquele gol, e na minha opinião faltou marcação ali do Thales Magno. A bola foi cruzada ali, o jogador do Huracan conseguiu com facilidade marcar o gol. E também a entrevista do Romero, né? O Romero também pede desculpa para a torcida, né? Assuma a responsabilidade de capitão aí do time, né? Fala das falhas que cometeu, pede desculpa, mas também mete-lhe o pau, vamos dizer assim, no árbitro da partida, reclamando daquele pênalti que ele não deu em cima do Rodrigo Garro. Então nós vamos reagir então a essas entrevistas, que foi no final do jogo, após a partida entre Huracan 1, Corinthians 0. Nesse momento então nós já vamos soltar o primeiro vídeo, que é do Rodrigo Garro aí. Inscreva-se no canal se não é inscrito, dá um joinha para apoiar nosso canal aí, ative o sininho para você receber e ficar por dentro de tudo que passa aí de notícias do nosso timão. Bora então para essas entrevistas, depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre o que eles disseram aí nesse pós-jogo aí. Bora lá. Não, o torcedor que viajó, que ficou lá, pedir disculpas, a verdad que no fue lo que a gente estaba queriendo en esta competencia. Acho que no encontramos a maneras de jogo, no hicimos una boa competencia, mas esto no es lo que a gente necesita. Mudar. A gente já ficou em situações bem piores. Agora é momento de hacer cargo como qualidad y mudar a situación. El domingo es un buen momento. Sí, estoy bien, voltando de a poco, ¿no? Fueron 2 meses fuera y acho que es difícil cuando pasa mucho tiempo fuera. Mas estoy aquí de nuevo para hacer cargo de la situación, para colocar a Corinthians también, donde todo el time quiere, todo el grupo precisa, y bueno, agora é momento de trabalhar e de esforçar-se ainda mais. Aí para quem veio para buscar a vitória e não conseguiu no final nem empatar, né, que até já daria a classificação. Frustração muito grande, né? Acho que a gente vai absorver agora esse golpe duro pra gente, para que a gente possa usar de aprendizado para as competições que ainda restam, né? Temos o Brasileiro, temos Copa do Brasil, e a gente vai buscar a nossa melhor forma dentro dessas competições e absorver esse golpe que a gente não estava esperando. A gente queria muito essa classificação, e agora é entender o que a gente precisa melhorar, ouvir o professor da forma que a gente precisa ouvir, para que a gente possa, dentro das competições que ainda restam, a gente conseguir o nosso melhor nível. Mais um gol tomado na volta do intervalo. Você tem uma explicação? Sei lá, o corpo desacelera, a cabeça
desconcentra? O que acontece que, se não me engano, o quarto ou quinto gol depois que volta do intervalo? Bom, na verdade, essa explicação a gente vai precisar achar internamente, né? Realmente a gente não pode sofrer tanto dessa forma. Empatamos em casa contra o América dessa forma e agora tomamos um gol que custa a classificação para a gente. E a gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode levar isso de uma forma normal para que isso também não continue sendo rotina. Então a gente entendeu que a gente precisa melhorar a parte de concentração ali para que a gente não possa sofrer mais nisso. E agora é absorver o golpe e melhorar. Esse lance da política do clube, como separar você que é um dos líderes do vestiário? Bom, essa parte da diretoria, o Fabinho tem feito um trabalho incrível para blindar a gente. Então a gente deixa essa parte toda com eles ali para que a gente possa, dentro do nosso trabalho, desenvolver o melhor futebol, né? E nisso a gente precisa evoluir e é nisso que a gente vai focar daqui para frente, como a gente sempre focou. Evoluir o que a gente precisa evoluir, melhorar o que a gente precisa melhorar. E, bom, já que houve uma troca de diretoria, de presidência, que continue nos dando todo o suporte possível para que a gente possa desenvolver nosso futebol e buscar nosso melhor nível. No meio dessa loucura toda, 2 jogos, caos político todo aí, você convocado, deu para usufruir, deu para curtir ou não tem nem tempo para isso? Bom, na verdade não, né? No momento da convocação ali fiquei muito feliz, meus companheiros, liguei para minha família, para as pessoas que são importantes para mim, mas a nossa vida é isso, futebol é isso, ele não permite você viver as emoções muito tempo, né? Alegria, mas acabou ontem, então hoje viramos a chave para que a gente tinha um jogo importante hoje e agora o sentimento de frustração. E como falei antes ali, meu foco está aqui, né? Até o dia 2 de junho meu foco está total aqui. E aí a partir do dia 2 eu começo a pensar na seleção. Mas até lá eu preciso desempenhar o melhor futebol aqui. E aí quando eu chegar lá eu penso lá. Parte do elenco, parte do jogador, assumir maiores responsabilidades pós-resultado. O que eu quero chegar você sempre é um linha de frente, você sempre vem nos momentos bons e também nos momentos em que ocorre uma desclassificação. Não é interessante outros profissionais, outros jogadores também se posicionarem quando as coisas não acontecem bem, até o torcedor corintiano entender o quanto cada jogador sonha, deseja, se entrega por cada competição? Cara, eu já falei em outras entrevistas, porque já fizeram essas perguntas para mim, né? E a gente tem os líderes aqui dentro do elenco, né? Acho que vai passar aqui o Maicon, o Hugo, eu também, que são pessoas e jogadores que normalmente falam dentro do elenco, que assumem a responsabilidade, né? A gente como líder tem que assumir a responsabilidade. Isso acontece no futebol, isso acontece também em outras áreas. E claramente que o culpado não é só a gente, é todo mundo, né? Que eu sou o primeiro na fila. Eu sou o primeiro de assumir essa responsabilidade de não deixar o Corinthians onde merece, né? Mas é praticamente porque se a gente passa todo mundo aqui vai demorar muito, né? Então tem o escolhido normalmente que a gente também assume essa responsabilidade para falar, e vai ser assim sempre, nos momentos bom, ruim, às vezes a gente não, claro que é nossa obrigação de poder falar sempre, porque é um time que a torcida precisa escutar os seus jogadores, e hoje a gente está aqui para primeiro pedir desculpa para eles, né, porque a gente claramente não ficou devendo nas Copas Internacional. Já não só hoje, né, já no começo do ano, né, ficando fora da pré-Libertadores, a gente já estava ficando devendo para a torcida, e durante a competição da Sul-Americana a gente não fez o que tinha que fazer. Ganhar jogos em casa é fundamental nesse tipo de torneio, e a gente não fez, empatou com a América, perdeu com o Huracán, ganhou do Racing, mas num resultado magrinho, né, que a gente claramente tinha que ganhar de mais gol. Mas como eu falei, todo mundo é culpado, ninguém aqui vai
esconder e o grupo sabe da responsabilidade e sabe onde está aí a camisa que veste. Você achou que a arbitragem ficou aquém do que vocês esperavam hoje? O time defendeu bastante no tempo, pênalti do Garro. Como é que você viu a arbitragem hoje? Sim, hoje acho que eu não sou de falar da arbitragem, mas hoje claramente ficou devendo não só para o Corinthians, também teve erros para os dois times. No meu ponto de vista, foi muito ruim a atuação do juiz para os dois times, né? E eu não vi ainda o lance do Garro, mas ele falou que claramente segurou o jogador do Huracan nele para não chutar no gol e que foi pênalti. Mas isso aí já a gente não pode falar muito porque não é o nosso dever de poder reclamar isso. A gente tem que jogar futebol. Hoje a gente não ficou devendo e temos que assumir a responsabilidade, temos que saber a camisa que a gente veste e saber que nas competências internacionais a gente ficou devendo esse ano e vamos melhorar. Agora a gente tem duas competências importantes, né? E a gente merece deixar o clube no patamar de poder brigar por título e a gente vai em busca disso. Claramente temos que melhorar muito e a gente vai em busca disso, trabalhar e deixar o Corinthians o mais alto possível nesse segundo semestre que fica para a gente. Queria que você falasse, por favor, da eliminação aí, seu sentimento de não ter conseguido nenhum empate, que nesse caso até daria a classificação. É muito frustrante, obviamente, muito decepcionante. Eu sei que deve estar todo mundo com esse sentimento, né? Não só a gente e os jogadores, né? Mas a torcida deve estar com certeza satisfeita, a gente entende, mas a gente lutou, a gente brigou. Durante a competição de modo geral a gente perdeu alguns pontos que talvez fizeram falta hoje ainda assim estava tudo nas nossas mãos e a gente não conseguiu fazer o resultado que a gente almejava. É complicado, é triste, mas a gente tem que seguir, manter a cabeça erguida, seguir trabalhando, não deixar de acreditar no nosso potencial. A gente vem aí de uma sequência onde a gente vinha, né, vencendo jogos, conseguindo bons resultados e tomando poucos gols e a gente tem que seguir nessa pegada porque ainda tem 2 jogos antes da pausa, 2 jogos muito importantes para a gente se estabelecer bem, né, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e a gente espera, né, agora poder se recuperar o quanto antes dessa derrota, dessa frustração, para que a gente consiga, como falei, conseguir 2 vitórias importantes no Campeonato Brasileiro. André, o que acontece no intervalo, hein? Mais um gol tomado na volta do intervalo, se eu não me engano já é o 4º ou 5º gol, precisava levantar e confirmar. Explica, por favor, tenta, né, pelo menos. Difícil, de modo geral, desatenção, obviamente, não dá para falar que não é isso, porque acontece muito rápido, né? Acho que é coisa de um primeiro minuto, nos primeiros 5 minutos, sei lá, toma um gol e isso é algo que a gente mesmo, por incrível que pareça, conversa no vestiário para voltar por um intervalo atento, voltar ligado e acaba acontecendo, né? E claro que é algo que a gente tem que corrigir, que a gente tem que melhorar, porque são esses gols nesses momentos que estão fazendo a diferença, né? Foi assim com a América de Cali, foi assim agora, mas não falei. O corpo perde o aquecimento no intervalo, a cabeça. Não vou dar desculpa nenhuma. Eu acho que não tem desculpa para isso. Acho que é uma questão que a gente tem que olhar para nós mesmos, né, ali dentro de campo e fazer de tudo para evitar que esse tipo de situações se repitam, porque a gente sabe da importância de se manter concentrado, de se manter focado. Isso obviamente no jogo todo, 90 minutos, mas a gente sabe que principalmente no início de jogo, né, do primeiro tempo, do segundo tempo, são momentos cruciais e acaba que, né, e nesses momentos a gente acabou tomando gol que custou caro pra gente, mas como eu falei, não tem qualquer desculpa a respeito disso. A gente tem que trabalhar, conversar, fazer questão de salientar isso cada vez mais nas reuniões que a gente tem, nas conversas que a gente tem, para que a gente evite que esse tipo de situação aconteça, né? E isso vale para todo mundo, né? E, pelo amor de Deus, não quero apontar dedo para ninguém, e isso vale para todos nós, porque
é algo que se diz em relação a todo o time. Obrigado, viu? Falar sobre a atuação do Corinthians e, desculpa a palavra, mais uma vergonha do Corinthians internacional, né? Cara, mais um jogo ruim, mais um jogo que nos planejamos de uma maneira e algumas coisas não conseguimos executar. Claro que às vezes nem tudo sai como a gente espera e nesses momentos a gente tem que saber ter alternativas para conseguir solucionar os problemas. E, infelizmente não conseguimos. Mais uma vez pedir desculpa para a torcida porque a gente queria muito continuar na Sul-Americana. Acho que a equipe fez... não fizemos um bom papel internacionalmente nessas competições desse ano. Mas agora a gente tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, que são objetivos nossos, e nós temos que dar uma resposta nesses campeonatos. Por favor, eu estou lendo muito torcedor falando sobre o que falta. É um CT de qualidade, é um salário em dia, é uma alimentação de qualidade, é um hotel de qualidade, é uma viagem com um voo sem que você possa ficar muito tempo. Somando tudo isso, falta alguma coisa para dar ao elenco toda a qualidade possível para jogar o máximo possível? Falta alguma coisa? Há alguma reclamação? Algum ponto que o elenco possa falar que falta para que se desempenhe o melhor futebol? Não, isso aí já começa a beirar umas desculpas que não são cabíveis hoje no futebol. Acho que a gente tem todas as estruturas disponíveis para a gente fazer um trabalho melhor. O nosso desempenho do campo não tem nada a ver com essas logísticas, com essas coisas fora. A gente, infelizmente, não está conseguindo executar com mais frequência como a gente gostaria. Às vezes a gente até tem um resultado bom, mas o nosso desempenho não está sendo tão bom. Isso também nos incomoda porque a gente sabe que tem condições de jogar melhor, de fazer um desempenho melhor. Infelizmente não está acontecendo e isso obviamente que nos incomoda, porque a gente sabe que tem condições de jogar melhor. Michael, por que o Corinthians hoje não entrou com aquele sangue no olho, aquele desejo de vitória, já que pro torcedor corintiano era uma final, era uma decisão, valia a vaga na próxima fase? Para nós também éramos, acho que a gente no primeiro tempo teve bastante momento que a gente competiu bastante, infelizmente numa desatenção novamente que a nossa equipe teve no início da partida, uma coisa que já aconteceu com a nossa equipe, nesses últimos jogos a gente conseguiu corrigir, infelizmente voltou a acontecer hoje de novo. Quando você joga contra equipes sul-americanas com um resultado negativo, tendo que correr atrás, a gente sabe que é difícil, para todos os jogos são difíceis, ainda mais com eles em vantagem. Infelizmente a gente novamente pecou nessa fase e não conseguimos fazer o resultado que a gente precisava para classificar. Sobre o seu desempenho, você vem jogando mais de primeiro volante, o que você pode falar para o torcedor dessa nova função com o Dorival? Cara, como sempre, eu me deixo à disposição para atuar na posição que o Dorival pretende. Eu não vou escolher posição, eu vou ajudar da melhor forma que ele entender. É claro que a gente tem muito a melhorar, não só eu individualmente, mas como o grupo todo. Acho que todos os jogadores têm uma condição melhor de desempenhar, inclusive eu. Então, é trabalhar. O Dorival, eu sei que não quero dar desculpa, longe disso, mas o Dorival chegou recente, a gente está tentando tendo alguns resultados positivos, um desempenho não tão bom, mas com alguns resultados. Hoje não foi uma condição que a gente conseguiu alcançar, e é trabalhar para a gente tentar melhorar da melhor forma possível. Fiel torcedor, agora é levantar a cabeça aí, virar a página, virar a chavezinha, o chip mental, procurar absorver tudo isso aí, né? Reconheceram aí a derrota, reconheceram que não jogaram nada. Infelizmente aí o Maicon, o Romero, nossa, muito ruim o Romero no jogo, o Maicon também. Muitos jogadores não jogaram nada, tirando o Garro, que na minha opinião jogou bem, chutou uma bola, uma falta lá, o goleiro espalmou, teve alguns lances ali, correu bastante. O resto, cara, ninguém jogou nada. O Memphis, mais uma vez aí, desapareceu no time do corintiano, né? Quando é jogo assim, pegado, o Memphis desaparece, né, cara? Impressionante. E o Corinthians, então, agora tem que focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O que você achou, galera, aí dessas entrevistas dos jogadores aí na saída aí na zona mista? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, ele é importante para que a gente venha debater sobre esse momento do Coringão aí, que não é um momento bacana, né? Ninguém gosta de ser eliminado
ainda mais precocemente, né, do jeito que foi, vexatório do jeito que foi. Ninguém queria que o Corinthians fosse eliminado, né, de maneira nenhuma, mas faz parte, né, todo campeonato um vence e outro perde, e o Corinthians dessa vez não conseguiu vencer. Mas deixa aqui a sua opinião no comentário, o que você achou das entrevistas dos jogadores, o que você achou do jogo. Opine, é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um joinha para apoiar aí, ative o sininho. E tá todo mundo meio chateado, né, cara? Não adianta, nós estamos com uma ressaca de raiva, né, vamos dizer assim, dessa derrota vexatória do Corinthians, que não jogou nada. Mais um jogo que o Dorival Júnior comanda o Corinthians e o Corinthians não joga nada. Muitos erros táticos do treinador do Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel torcedor. Vamos desistir, aqui é Corinthians, vai Corinthians!